Óleo de rícino, crescimento rápido e barato para cílios, e funciona mesmo. Você já olhou no espelho e pensou, como fazer meus cílios crescerem mais rápido e sem gastar uma fortuna? A resposta pode estar em um produto barato, fácil de encontrar e que suas avós provavelmente já usavam, o óleo de rícino. Esse óleo é um daqueles segredos antigos que voltaram com tudo, e o melhor, custa pouco, dá resultado e não precisa de receita médica. Se você quer cílios mais longos, grossos e saudáveis sem recorrer a extensões caras ou sérums milagrosos, continua lendo que eu vou te explicar tudo direitinho. 1. O que é óleo de rícino e por que ele faz os cílios crescerem? O óleo de rícino é um óleo vegetal extraído das sementes da mamona, aquela plantinha que até parece mato, mas é cheia de benefícios. Ele é espesso, meio amarelado e tem um cheirinho característico, não é ruim, mas também não é perfume. Por que ele funciona para cílios? É rico em ácidos graxos e vitamina E, e isso quer dizer que ele nutre e fortalece os fios, igual quando você passa um creme hidratante nas mãos ressecadas. Melhora a circulação no local. Quando você passa o óleo na raiz dos cílios, ele ajuda a ativar os folículos, aqueles berçários onde nascem os fios, igual quando você massageia o couro cabeludo para o cabelo crescer. Evita a queda. Cílios também caem, só que a gente não percebe. O óleo de rícino reduz essa queda, então eles ficam mais cheios e longos com o tempo. Exemplo prático: imagine que seus cílios são como um jardim. Se você não regar e não adubar, as plantinhas, os fios, ficam fracas e morrem. O óleo de rícino é como um adubo mais água para seus cílios, eles crescem mais fortes e bonitos. 2. Como usar o óleo de rícino nos cílios, passo a passo simples. Aqui vai o modo certo de usar para não errar e ter resultados rápidos. Lembre-se, consistência é tudo. Não adianta passar uma vez e esperar milagre, tem que ser igual escovar os dentes, todo dia. O que você vai precisar? Óleo de rícino puro, compre em farmácias, lojas de produtos naturais ou pela internet. Custa entre R$ 10 e R$ 30. Um cotonete limpo ou escovinha de máscara de cílios lavada, aquela que vem nos rímel velhos. Um pouco de paciência, os resultados começam a aparecer em 2 a 4 semanas. Passo a passo. 1. Lave bem o rosto com água e sabonete suave. Não passe maquiagem nos cílios antes, se tiver, tire tudo. 2. Coloque um pouquinho de óleo na ponta do cotonete ou na escovinha. Não precisa encharcar, só um fiozinho já é suficiente. 3. Passe na raiz dos cílios, como se fosse um rímel. Faça movimentos suaves, como se estivesse penteando os cílios de baixo para cima. Dica: se usar a escovinha, passe primeiro na raiz e depois nas pontas para distribuir melhor. 4. Deixe agir a noite toda, o ideal é passar antes de dormir. Se sentir incômodo, pode lavar depois de 1 ou 2 horas. 5. Repita todos os dias, ou pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Atenção! Não deixe o óleo entrar nos olhos, pode arder um pouco. Se isso acontecer, lave com água fria. Se você usa lentes de contato, tire antes de aplicar. Faça um teste de alergia, passe um pouquinho no braço e espere 24 horas. Se não coçar nem vermelhar, pode usar nos cílios. 3. Quanto tempo leva para ver resultado? Isso depende de cada pessoa, mas em geral, 1 a 2 semanas, você pode notar os cílios mais hidratados e menos quebradiços. 3 a 4 semanas, começa a aparecer um crescimento visível, os fios ficam mais longos e cheios. 2 a 3 meses, se continuar usando direitinho, os cílios podem ficar até 50% mais longos e grossos, sim, é possível. Exemplo real: uma amiga minha usou por 1 mês e os cílios dela, que eram curtinhos e raros, ficaram tão longos que todo mundo perguntava se era extensão. Ela só passava óleo de rícino toda noite. 4. Dicas extras para potencializar o resultado. Se você quer turbinar o crescimento, anota essas dicas. Marca de seleção branca: misture com outros óleos. Óleo de cocô, deixa o óleo de rícino menos espesso e mais fácil de aplicar. Óleo de amêndoas, ajuda a nutrir ainda mais. Misture um parte de óleo de rícino com um parte do outro óleo. Marca de seleção branca: massageie a pálpebra. Antes de aplicar, faça uma massagem suave na pálpebra, com os dedos limpos, por 1 minuto. Isso ativa a circulação e ajuda o óleo a penetrar melhor. Marca de seleção branca: tenha uma alimentação saudável. Cílios também precisam de nutrientes.
Coma alimentos ricos em vitamina E, castanhas, abacate, ovos. Biotina, banana, nozes, cenoura. Proteínas, carne, feijão, leite. Marca de seleção branca: evite coisas que prejudicam os cílios. Dormir de maquiagem, o rímel resseca os fios. Esfregar os olhos com força, isso quebra os cílios. Usar cílios postiços com cola forte pode danificar a raiz. 5 mitos e verdades sobre o óleo de rícino para cílios. Vamos esclarecer algumas dúvidas comuns. Marca de cruz: mito, óleo de rícino fazendo os cílios crescerem em 3 dias. Marca de seleção branca: verdade, não existe milagre. O crescimento é gradual e depende de cada pessoa. Marca de cruz: mito, posso usar óleo de rícino nos cílios e sobrancelhas ao mesmo tempo. Marca de seleção branca: verdade, pode sim. Muita gente usa nas sobrancelhas também para deixá-las mais cheias. Marca de cruz: mito, óleo de rícino é só para mulheres. Marca de seleção branca: verdade, homens também podem usar. Se você é homem e quer cílios mais longos, ou até barba mais cheia, o óleo de rícino funciona igual. Marca de cruz: mito, se parar de usar, os cílios voltam ao normal. Marca de seleção branca: verdade, não necessariamente. Uma vez que os cílios crescem, eles continuam no comprimento, mas podem ficar mais finos se você parar de nutrir. É como o cabelo, se você corta as pontas duplas, ele fica bonito, mas se parar de cuidar, volta a ressecar. 6. Onde comprar e quanto custa? O óleo de rícino é barato e fácil de achar. Farmácias, como Droga Raia, pague menos. Lojas de produtos naturais, Empório Natureza, Mundo Verde. Mercados, alguns supermercados têm na seção de óleos. Internet, Mercado Livre, Amazon, sites de cosméticos naturais. Preço: um vidro de 30 ml custa entre R$ 10 e R$ 30. Dura meses, porque você usa muito pouco por aplicação. Dica de economia: compre o óleo puro e sem perfume. Alguns vendem versões para cílios a mais caras, mas é a mesma coisa. 7 depoimentos reais, para você se animar. Vou contar algumas histórias de pessoas que usaram e aprovaram. Mulher, meus cílios eram tão curtos que parecia que eu não tinha. Comecei a passar óleo de rícino toda noite e em um mês já notei diferença. Agora todo mundo pergunta se é extensão. Ana, 28 anos. Homem, eu sofri um acidente e perdi parte dos cílios. O médico disse que demoraria para crescer, mas com o óleo de rícino, em 2 meses eles voltaram quase normais. Carlos, 35 anos. Mulher velha, uso há anos. Minhas sobrancelhas ficaram mais cheias e os cílios não caem mais como antes. É melhor que qualquer sérum caro. Dona Maria, 62 anos. 8. Resumo final, tudo o que você precisa saber. Se você chegou até aqui, já sabe quase tudo. Mas para não esquecer. Marca de seleção: o que é? Óleo vegetal que nutre e fortalece os cílios, fazendo eles crescerem mais longos e grossos. Marca de seleção: como usar? Passe um pouquinho na raiz dos cílios toda noite, ou pelo menos 4x por semana, com um cotonete ou escovinha. Marca de seleção: resultado: em 2 a 4 semanas já dá para ver diferença. Em 2 a 3 meses, os cílios podem ficar muito mais longos. Marca de seleção: onde comprar? Farmácias, lojas de naturais ou internet. Custa pouco, R$ 10 a R$ 30. Marca de seleção: dicas extras. Misture com óleo de cocô ou amêndoas. Massageie a pálpebra antes. Não durma de maquiagem. Marca de seleção: cuidados. Não deixe cair nos olhos. Faça teste de alergia antes. Seja constante, não adianta usar só uma vez. 9. Perguntas frequentes e respostas rápidas. 1. Posso usar óleo de rícino nos cílios se uso lentes de contato? Sim, mas tire as lentes antes e coloque só depois de 1 hora, ou lave antes de dormir. 2. Óleo de rícino mancha a pele? Não mancha, mas como é oleoso, pode deixar a pele brilhante. Se passar a noite, não tem problema. 3. Posso passar de dia? Pode, mas como é meio pesado, é melhor usar à noite. Se passar de dia, use pouco para não ficar com os olhos oleosos. 4. Funciona em sobrancelhas?
Funciona sim. Muitas pessoas usam para preencher falhas nas sobrancelhas. 5. Grávida pode usar? Pode, porque é natural. Mas sempre bom perguntar para o médico antes. 6. Criança pode usar? Melhor não, a menos que seja sob orientação. A pele das crianças é mais sensível. 7. Posso usar óleo de rícino nos cílios e máscara de cílios no mesmo dia? Sim, mas passe o óleo depois de tirar toda a maquiagem, à noite. 8. Se eu parar de usar, os cílios voltam ao normal? Não necessariamente. Eles continuam longos, mas podem ficar mais finos se você parar de nutrir. 10. Conclusão: vale a pena tentar? Sim, vale muito. O óleo de rícino é marca de seleção branca barato, custa menos que um rímel. Marca de seleção branca natural, sem químicas agressivas. Marca de seleção branca eficaz, funciona para a maioria das pessoas. Marca de seleção branca fácil de usar, só passar e dormir. Se você quer cílios mais longos e cheios sem gastar uma fortuna, esse é um dos melhores métodos. Claro, não é mágica, você precisa ter paciência e disciplina, mas os resultados valem cada gotinha de óleo. Experimente por um mês e veja a diferença. Se não gostar, pelo menos não perdeu muito dinheiro. Mas eu aposto que você vai se surpreender. Agora é com você. Compre seu óleo de rícino hoje mesmo, comece a usar esta noite e daqui a algumas semanas volte aqui para contar como seus cílios ficaram. Cara piscando. Lembre-se, resultados podem variar de pessoa para pessoa, mas a maioria quem testa, aprova. E se você ainda está com dúvida, vou te contar um segredinho: muitas celebridades e maquiadoras famosas usam óleo de rícino nos cílios e sobrancelhas. Não é à toa que elas sempre aparecem com aqueles fios longos e bem definidos. Claro, elas têm acesso a tratamentos caros, mas muitas preferem o bom e velho óleo de rícino porque ele realmente funciona. Ah, e tem mais uma vantagem: além de crescer, seus cílios vão ficar mais fortes e menos quebradiços. Isso porque o óleo hidrata e nutre a raiz do fio, evitando que eles caiam ou fiquem fracos. É como se fosse um condicionador para os cílios, só que em vez de deixar o cabelo macio, deixa os fios mais resistentes. Mas atenção, não adianta passar uma vez e esperar milagre. O segredo está na constância. Passe todas as noites antes de dormir, como se fosse parte da sua rotina de skincare. Pode ser com um cotonete limpo ou até com um pincel de rímel velho, basta lavar bem antes. Uma gotinha em cada olho já é suficiente, não precisa exagerar, senão pode deixar a pele oleosa ou até causar irritação. E se você tem cílios curtos ou raros, não se preocupe, o óleo de rícino ajuda em todos os casos. Mesmo quem já tem cílios bonitos pode usar para deixá-los ainda mais incríveis. É como uma ambucha natural. Só não esqueça, se você sentir coceira, vermelhidão ou qualquer desconforto, lave os olhos com água fria e pare de usar. Isso é raro, mas algumas pessoas podem ser sensíveis. E, claro, nunca use o óleo dentro dos olhos, só na raiz dos cílios, como se fosse delineando bem rentinho a pele. Agora, se você quer potencializar ainda mais os resultados, pode combinar o óleo de rícino com outros cuidados. Por exemplo, evite esfregar os olhos quando estiver tirando a maquiagem, use demaquilantes suaves e, se possível, durma de barriga para cima para não esmagar os cílios no travesseiro. Parece bobeira, mas faz diferença. E aí, animada para testar? Lembra que a chave é a paciência. Os primeiros resultados começam a aparecer depois de 2 ou 3 semanas, mas o auge mesmo é depois de 1 ou 2 meses de uso constante. Quando você menos esperar, vai olhar no espelho e pensar: uau, meus cílios estão gigantes. Então, corre na farmácia ou na loja de produtos naturais mais próxima e garanta seu vidrinho. E não se esqueça, depois que seus cílios crescerem, volte aqui para contar sua experiência. Quem sabe sua história não inspira outras pessoas a experimentarem também? Coração cintilante. PS, se você quiser, pode até tirar fotos antes e depois para comparar. Assim fica mais fácil de ver a diferença. Ah, e antes que eu me esqueça, tem uma dúvida que muita gente faz, então vou responder logo. Será que o óleo de rícino funciona para sobrancelhas também? A resposta é sim.
O mesmo truque que faz seus cílios crescerem pode ser usado nas sobrancelhas, especialmente se elas estão fininhas, com falhas ou se você rasgou demais na época da moda das sobrancelhas em fio de linha. Em quem aqui já passou por isso, levanta a mão. Pessoa feliz levantando a mão esquerda. É só seguir o mesmo passo a passo. Limpe a região com um algodão umedecido, sem esfregar muito. Se não irrita, pegue um cotonete ou um pincel limpo de máscara de cílios e aplique o óleo nas sobrancelhas, sempre no sentido do crescimento dos pelinhos. Faça isso à noite, antes de dormir, para o produto agir enquanto você descansa. Em algumas semanas, você vai notar que os pelinhos estão mais grossos e preenchendo aqueles buracos chatos. Agora, atenção! Se você tem a pele muito oleosa ou propensa a espinhas, evite passar muito perto da raiz dos pelos para não entupir os poros. E se sentir coceira ou vermelhidão, lave com água fria e pare de usar por uns dias. Cada pele é de um jeito, então é bom ir testando aos poucos. Outra pergunta comum é: posso usar óleo de rícino puro ou preciso misturar com algo? Você pode usar puro, sim, mas ele é bem grosso e pode deixar a pele pesada. Se achar desconfortável, misture com um pouquinho de óleo de cocô ou de amêndoas doces, eles são mais leves e ajudam a espalhar melhor. Uma colher de chá de óleo de rícino com 2 gotinhas do outro óleo já é suficiente. E olha só que legal! Além de cílios e sobrancelhas, o óleo de rícino também é usado para fortalecer unhas quebradiças e até hidratar cutículas. É só passar um pouquinho nas unhas antes de dormir, massagear e deixar agir. Em algumas semanas, você vai notar que elas estão menos frágeis e crescendo mais rápido. É ou não é um produto multiuso? Claro, não dá para esperar milagres da noite para o dia. O óleo de rícino é um tratamento natural, então os resultados dependem da constância. Tem gente que vê diferença em 15 dias, outras demoram um pouco mais. Mas uma coisa é certa: se você persistir, vai valer a pena. Ah, e se você é daquelas que adoram o extra, pode combinar o óleo de rícino com uma escova de cílios limpa, aquelas de máscara velha, bem lavadinhas, para pentear os fios todos os dias. Isso estimula a circulação na região e ajuda os pelos a crescerem mais rápidos. É como uma massagem capilar, só que para os cílios. Por fim, um aviso importante: nunca, jamais, passe óleo de rícino dentro dos olhos. Ele é para uso externo só. Se acidentalmente cair no olho, lave com soro fisiológico ou água limpa imediatamente. Melhor prevenir do que remediar, né? Então é isso. Com pouco dinheiro e muita paciência, você pode ter cílios de dar inveja, sobrancelhas bem desenhadas e até unhas mais fortes. Tudo isso com um único frasquinho que custa menos do que um batom. Não é à toa que esse óleo é tão querido há séculos. E aí, já está correndo para comprar o seu? Depois me conta se funcionou para você também. E se tiver alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários. Adoro ajudar. Cara piscando. PS, se você quiser potencializar ainda mais, pode esquecer um pouco a máscara à prova d'água por um tempo. Ela resseca os cílios e pode fazer eles quebrarem. Troque por uma máscara mais natural ou, quando possível, deixe-os respirar sem maquiagem. Seus cílios vão agradecer. Ah, e tem mais uma coisinha que muita gente esquece: a consistência é tudo. Não adianta passar o óleo de rícino uma vez e esperar milagres. Assim como a academia ou uma dieta, os resultados aparecem com o tempo. Se você usar direitinho, todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, em algumas semanas já dá para notar a diferença. Imagina só, você acorda de manhã, olha no espelho e, uau! Seus cílios estão mais longos, mais cheios e até mais escuros. Isso porque o óleo de rícino não só estimula o crescimento, como também dá um brilho natural e escurece os fios com o tempo. Quem não quer isso, não é mesmo? E não para por aí. Se você tem sobrancelhas falhadas ou com buracos, aqueles que a gente faz sem querer na hora de pinçar, o óleo de rícino também é um salva-vidas. Basta passar um cotonete ou um pincel limpo nas áreas mais ralas, como se estivesse desenhando. Com paciência, os pelinhos vão nascendo e suas sobrancelhas ficam mais uniformes. Dá para economizar até com microblading. Agora, se você é daquelas que adoram um antes e depois, tire uma foto dos seus cílios e sobrancelhas hoje e compare daqui a um mês. Você vai se surpreender. E se quiser turbinar ainda mais, pode misturar o óleo de rícino com um pouquinho de óleo de cocô ou de amêndoas, fica ainda mais nutritivo e hidratante. Mas atenção,
sempre faça um teste na pele antes para ver se não dá nenhuma irritação, tá? Ah, e não se esqueça, o óleo de rícino é super versátil. Além dos cílios e sobrancelhas, você pode usar nas unhas, para fortalecer, nos cabelos, para dar brilho, e até na pele, para hidratar áreas ressecadas, como cotovelos e joelhos. É um produto que não pode faltar no seu necessaire. E se você é daquelas que acha que produto bom tem que ser caro, o óleo de rícino vem para provar o contrário. Com menos de R$ 20, você compra um vidrinho que dura meses. Só não vale guardar na luz do sol ou em lugar quente, senão ele estraga. Então, já sabe, compre o seu, comece a usar hoje mesmo e prepare-se para receber elogios. E quando alguém perguntar qual é o seu segredo, você pode só sorrir e dizer: ah, é coisa de rainha. Porque Cleópatra já usava, né? E aí, pronta para testar? Depois me conta como foi. E se quiser dicas de como aplicar direitinho ou outras formas de usar, é só pedir. Estou aqui para ajudar. Coração cintilante.